Qual a forma correta de se escrever a frase a seguir? Ela estuda na mesma escola há 2 anos. Nesse caso, o A está craseado. Ou então, ela estuda na mesma escola há 2 anos. Nesse caso, apenas com a preposição a. Ou, ela estuda na mesma escola há 2 anos. Nesse caso, com o verbo haver conjugado. E aí, qual dessas formas está correta? Você sabe? Olá, galerinha! Hoje vamos falar sobre a diferença entre o uso de preposição a, de A acentuado com acento agudo, de A craseado ou de A com o verbo haver. E a dúvida em relação ao uso dessas palavras surge porque todas essas formas são pronunciadas de maneira igual. No entanto, não podemos deixar de observar que todas essas expressões apresentam sentidos distintos. Por isso, elas devem ser usadas em situações diferentes. Então, vamos aprender a diferenciar o uso dessas expressões de uma vez por todas para que você nunca mais cometa erros em relação a esse assunto. Mas não se esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal para acompanhar todos os novos vídeos. E vamos começar. Quando usar a letra A, a vogal A, quando estiver escrita isoladamente e sem acento, estará indicando principalmente um artigo definido ou uma preposição. Enquanto artigo, o A estará determinando um substantivo feminino, como é o caso de a escola, a filha, a verdade, a bola. Já enquanto preposição, a letra A estabelecerá relações de sentido, como direção, distância, modo, tempo e espaço. Aqui no canal há um vídeo falando sobre as preposições e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá certo? E como exemplo do A como preposição, nós podemos ver conte a todos, ou buscai a Deus, ou ainda venda a prazo, ou mesmo fui a pé. Em todos esses casos, o A está funcionando como preposição e ele fica obviamente isolado, sem nenhum acento. E quando nós devemos usar o A acentuado, ou seja, com acento agudo, a vogal A será acentuada com esse acento agudo apenas em palavras para marcar a sua sílaba tônica. E a observação aqui é que esse A acentuado nunca ocorrerá isoladamente. Exemplos: água, águia, árvore e sabiá. Em todos esses casos, o A está acentuado porque ele está marcando a sílaba tônica da palavra. E quando o A será craseado? Quando a vogal A é escrita com acento grave, indica que ocorre crase. Nesse caso, ocorre a contração de 2 vogais idênticas, e esses casos ocorrem comumente com a preposição A se unindo ao artigo definido feminino A. Por isso, galerinha, a contração A, que é o A craseado, não é utilizado antes de uma palavra masculina ou mesmo de uma palavra que não se determina, como por exemplo um verbo. Então, quando ocorre o A craseado? Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, como por exemplo, à tarde, que é uma locução adverbial feminina que indica tempo, à esquerda, às vezes e à vista. Também ocorrerá o A craseado em verbos cuja regência é feita com a preposição a e há um objeto indireto determinado com um artigo. Por exemplo, ir à praça brincar. Ou ainda, agradecer à amiga. Ou mesmo, sujeitar-se às birras da filha. Além disso, a crase no A ocorre também na indicação exata e determinada de horas, como por exemplo, à meia-noite, às 4 da tarde, às 17 horas, às 20 horas, certo? Por fim, quando usar a forma verbal a? A é a forma conjugada do verbo haver na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e é usada quando o verbo haver atua como um verbo impessoal, sem sujeito, devendo assim ser conjugado sempre na terceira pessoa do singular. Isso ocorre quando o verbo haver tem sentido de existir. Por exemplo, há comida na geladeira, ou mesmo há uma festa na rua, ou por fim, há carros estacionados na calçada. Em todos esses casos, o verbo haver tem sentido de existir, portanto, a forma verbal a. Além disso, ocorre também a forma verbal a quando o verbo haver indicar tempo passado, sendo sinônimo de faz ou mesmo de tem. Por exemplo, há quanto tempo, ou mesmo há muitos anos que não te via, ou ainda estou esperando há 2 horas. E por fim, já sou professor há 8 anos. Deu para entender a diferença entre essas formas? Então, agora que a gente já conseguiu entender, vamos praticar. E a questão 1 diz: assinale a frase em que o uso de a está errado. Então, você pausa o vídeo, analisa e daqui a pouco você volta para conferir. E aí, respondeu? E a resposta correta é letra C.
Daqui a pouco vou embora. E por que a resposta é letra C? A questão pede que a gente assinale a frase em que o verbo haver na forma A está errado. E no caso da letra C, o verbo haver está equivocado porque está indicando um tempo futuro. E a gente percebe que o verbo haver na forma A vai ser usado justamente com o tempo passado. Portanto, a letra C está inadequada. Na letra A, há quanto tempo? A gente percebe que está correto. Letra B, já estou esperando há 1 hora. A gente também percebe que está correto, que inclusive na letra B está indicando o tempo passado. E por fim, na letra D, o verbo está correto porque a forma A está indicando aí o sentido de existir, ok? Portanto, está correto realmente. Então, realmente a resposta é a letra C. Questão 2. Indique em qual frase o uso de a, nesse caso o a craseado, está correto. Você pausa o vídeo e daqui a pouco você volta para conferir a resposta, tá certo? E aí, respondeu? E a resposta correta é letra B. Na letra B nós temos, devo virar à direita ou à esquerda? E nos dois casos de uso do a craseado, o uso está correto, uma vez que está indicando aí uma locução adverbial feminina, e as locuções adverbiais femininas devem ser com o a craseado, ok? E analisando as outras alternativas, nós observamos que na letra A não está correto porque diz o seguinte: as aulas acabaram há 20 minutos. E nesse caso não pode ser o a craseado, aí a gente está indicando o tempo passado, portanto seria a forma A do verbo haver, ok? Na letra C, obrigado a todos pela ajuda. E nesse caso, esse a não poderia ser craseado, uma vez que eu tenho um pronome indefinido logo em seguida. E diante de pronomes indefinidos, a gente não utiliza aí o a craseado, ok? Por fim, a letra C também está inadequada porque diz o seguinte: ela chega daqui a quanto tempo? Nesse caso, eu estou indicando aí um tempo futuro. Com tempo futuro é apenas a preposição a, ok? Não há aí um a craseado nesse caso, tá bom? Então, realmente a resposta seria letra B. Já a questão 3, nós precisaremos preencher as lacunas corretamente, de acordo com a sequência. Então, você pausa o vídeo e daqui a pouco você volta para conferir a resposta. E aí, respondeu? E a resposta correta é letra D. Isso. Na letra D nós temos a forma a, que nesse caso é apenas a preposição. Logo em seguida nós temos o a craseado. Posteriormente nós temos o verbo haver na forma a. E por fim nós temos aí o a enquanto artigo feminino. Vamos conferir. Então nós temos a seguinte sequência: já disse a todos, nesse caso realmente é a preposição a, uma vez que todos é um pronome indefinido. Posteriormente, os alunos que hoje à tarde é uma locução adverbial feminina que indica tempo. Se a locução adverbial feminina, o a deve ser craseado, como nós estamos observando na sequência. Posteriormente nós temos a uma festa, é o sentido aí de haver, então realmente é o verbo na forma a, ok? E por fim, para a professora. A professora é uma palavra feminina, logo exige o artigo feminino aí definido, ok? Portanto, a resposta correta é letra D. E aí, deu para compreender ou não deu? Então, muito obrigado por assistir a mais um vídeo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.